Uma via eferente é quando a informação sai do encéfalo e vai para alguma região. Essas informações podem sair de duas formas. A primeira forma é quando as informações vão para os músculos estriados esqueléticos. Acontece de forma voluntária, como a postura. A segunda forma são os viscerais, que vão para os músculos estriados cardíaco e lício. Acontece de forma involuntária. As vias eferentes somáticas possuem uma classificação. Essa linguagem é um pouco antiga, mas alguns médicos e até livros utilizam ela. A divisão é classificada em sistema piramidal e extrapiramidal. O sistema piramidal é composto por dois tractos, o trato córtico-espinal e o trato córtico-nuclear. Esse sistema é responsável pelos movimentos voluntários, como, por exemplo, mexer nossos braços e pernas. Já o sistema extrapiramidal é formado por 4 tratos. São eles: o trato rubro-espinal, o trato tecto-espinal, o trato vestíbulo-espinal e o trato retículo-espinal. Esse sistema é responsável pelos movimentos automáticos e pelo controle do tônus e da postura. A nova classificação das vias eferentes somáticas se divide em sistema lateral e sistema medial. O sistema lateral está relacionado com o controle da musculatura distal, como mãos e pés, e também está relacionado aos movimentos mais finos e delicados. Já o sistema medial está relacionado com o controle da musculatura axial e também está relacionado aos movimentos posturais. Laterais são correspondidos aos tratos córtico-espinal, rubro-espinal e córtico-nuclear. É importante lembrarmos que o córtico-espinal e o rubro-espinal começam em regiões mais acima do sistema nervoso central e terminam na medula. Já o córtico-nuclear não termina na medula. O trato córtico-espinal une o córtex cerebral aos neurônios motores da medula espinal. Eles terminam no corno anterior, que é onde se encontram os neurônios motores. Tchau. 1/3 das fibras se originam na área 4, 1/3 na área 6 e 1/3 no córtex somático sensorial. A função desse trato é controlar os músculos apendiculares e axiais. Mesmo as vias laterais sendo mais voltadas para os músculos apendiculares, o trato córtico-espinal auxilia na inervação da musculatura axial. Esse trato é dividido em trato córtico-espinal lateral e anterior. O trajeto do trato córtico-espinal tem origem no córtex motor primário, passa pela coroa radiada, pela cápsula interna, passa pela base do pedúnculo cerebral no mesencéfalo, pela base da ponte e desce até a pirâmide bulbar. No nível da decussação das pirâmides, uma parte das fibras continua ventralmente. Essas fibras vão constituir o trato córtico-espinal anterior. Esse trato ocupa o funículo anterior da medula, ele vai cruzar na comissura branca e chega nos neurônios motores contralaterais. São responsáveis pelos movimentos voluntários da musculatura axial e proximal dos membros. As outras fibras, a maioria, cruza na decussação das pirâmides e constituem um trato córtico-espinal lateral. Esse trato ocupa o funículo lateral ao longo de toda a extensão da medula, e suas fibras influenciam os neurônios motores da coluna anterior do seu próprio lado. Termina na substância cinzenta intermédia e faz sinapses com interneurônios que se ligam aos motoneurônios da coluna anterior. Comanda a musculatura mais distal dos membros e os movimentos finos, como escrever, segurar um objeto ou tocar um instrumento. A via eferente trato córtico-nuclear é mais curta, não chega na medula, mas tem o mesmo valor funcional da trato córtico-espinal. Diferente do trato córtico-espinal, o trato córtico-nuclear transmite os impulsos nervosos aos neurônios motores do tronco encefálico e não da medula. Sendo assim, controlam voluntariamente os músculos esqueléticos na cabeça através dos núcleos motores dos nervos cranianos. A maioria das fibras desse trato são ipsilaterais, ou seja, descem pelo mesmo lado, não cruzam. O trajeto dessa via tem origem na área 4 de Brodmann, que é a região do giro pré-central, um pouco mais lateral, porque pega a região da cabeça. Ela faz um trajeto descendente ao sair da área 4, passando primeiro pela coroa radiada, seguindo pelo joelho da cápsula interna e, juntamente ao trato córtico-espinal, descem para o tronco encefálico com suas fibras associadas. Os axônios do trato córtico-nuclear chegam aos neurônios motores dos nervos cranianos, ou seja, a nível do tronco cefálico, as fibras já vão parando, fazendo sinapse com os núcleos motores dos nervos cranianos.
Para que os impulsos nervosos cheguem aos núcleos motores, primeiro passam pelos núcleos internucleares, que estão presentes na formação reticular do tronco cefálico. Depois, indo aos núcleos motores, de acordo com cada região. Na região do mesencéfalo, as fibras fazem sinapses com os núcleos motores do terceiro par craniano, que é o óculo motor, e do quarto, que é o troclear. Na região da ponte, vai fazer sinapse com o quinto par craniano, que é o trigêmeo, com o sexto, que é o abducente, e com o sétimo, que é o facial. Na região do bulbo, faz sinapse com os pares dos nervos cranianos 9, 10, 11 e 12, que são o glossofaríngeo, o vago, acessório e hipoglosso. Se lesionar o trato córtico-nuclear somente de um lado, os músculos não sofrem paralisia. Ocorre somente um enfraquecimento na metade inferior da face. Isso acontece porque não há cruzamento das fibras. Agora falaremos sobre a via eferente rubro-espinal. Esse trato é ligado ao córtico espinal, se origina no núcleo rubro do mesencéfalo, decursa, ou seja, troca de lado na altura da ponte, passam pelo bulbo dorsalmente através do funículo lateral, chegam aos interneurônios das áreas intermédias da substância cinzenta da medula espinal, no corno anterior mais lateralmente. Esse trato é mais desenvolvido em animais e já nos humanos possui um número reduzido de fibras, portanto é menos desenvolvido, e possui a função de motricidade distal dos membros.